Olá, opinadores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Paulo. Eu tô aqui não exatamente para trazer uma opinião sobre um episódio de série nem nada, mas hoje vai ser o primeiro vídeo aqui montando tier lists que eu vou trazer e eu vou listar aqui os vilões da primeira temporada de Doctor Who, lá de 1963. Né, eu tava pegando aqui as fotos dos vilões, agora eu vou separar eles aqui entre icônicos, né, vilões assim muito bem feitos, uh, tanto como personagem, né, com aquela construção de personagem, quanto de poder, aqueles vilões poderosos mesmo, vilões assim, impactantes, né, icônicos mesmo. Logo embaixo a gente tem funcionou bem, aqueles vilões que serviram um propósito, né, aqueles vilões medianos que estavam lá na história porque tinham que estar, e aqueles vilões palhaçada, sabe, aqueles vilões bobos demais, que tipo, bobice, né. Então, beleza, eu vou explicar mais ou menos sobre cada vilão que a gente tem aqui, né? Primeiro vilão, então, que a gente tem aqui embaixo é o Maximilian Robespierre. Desculpem pela pronúncia, né? Mas esse é do episódio O Reinado de Terror, que é o 8º episódio da temporada. Bom, esse vilão, para quem conhece um pouco de história, vai saber quem que é o Robespierre, né? O Robespierre foi uma figura histórica real da Revolução Francesa. E esse episódio, O Reinado de Terror, ele se passa um pouco depois da Revolução Francesa, no momento depois que o rei lá é tirado do poder, né, o Luís XVI é tirado do poder, e nessa época o Robespierre estava tomando conta ali da França, né, e ele ajudou a França a se libertar da monarquia, mas ao mesmo tempo ele estava decapitando todo mundo que ele queria, com medo de que estivessem querendo trazer a monarquia de volta. E em dado momento da história, o doutor acaba cruzando o caminho dele e é isso, né? Foi o último episódio da temporada. Então, eu não posso dizer que ele é um vilão icônico, porque ele é pouco memorável, né? Mas não me cabe dizer que ele é palhaçado, porque ele é uma figura histórica mesmo, existiu de verdade. Então ele só foi retratado da forma como ele foi mesmo na vida real. Então o Robespierre, eu vou salvar ele em palhaçada. Palhaçada não, é mediano. Depois a gente tem o Leon Colbert. Colbert, eu não sei como falar, gente, eu não falo francês. Mas é o Leon Colbert. Ele também é desse episódio, o Reinado de Terror. E, bom, ele é um vilão interessante, porque, bom, você já deve imaginar que nesse vídeo tem spoilers, né? Então, se vocês não querem spoiler de uma temporada de 1963, é só pular pra frente aí. Mas o Leon Colbert, ele começa esse episódio tentando ajudar o Ian, a Bárbara e a Susan, principalmente porque ele se encanta pela Bárbara, mas ele acaba entregando eles para Conciergerie, né, que é a prisão ali, né, basicamente, de Paris da época. E basicamente é isso, ele é um cara duplo ali, né, que ele revolta ali contra o pessoal, ele é um traidor mesmo, e esse é meio que um grande plot twist desse episódio. Então o Leon eu vou considerar ele como funcionou bem, porque o roteiro pelo menos se deu o trabalho de desenvolver um plot twist ali com ele. Então funcionou bem. Não chega a ser icônico, mas tá lá. Bom, depois nós temos o Morpho. O Morpho, ele é o primeiro dessa lista aqui, né, dessa ordem, é o primeiro vilão alienígena que a gente tem, né? Ou melhor, os Morphos, né, eles são uma espécie alienígena, porque eles aparecem no episódio As Chaves de Marinos. Basicamente, nesse episódio, o Doutor, a Susan, o Ian, a Bárbara, eles vão parar em Marinos e eles resolvem ajudar o cara lá, que é meio que o líder do planeta, alguma coisa assim, a conquistar as chaves de Marinos, né? Reencontrar essas chaves. Que essas chaves, elas meio que mantêm o planeta seguro, alguma coisa. Elas mantêm a consciência de Marinos, se eu não me engano. E é isso. Aí numa dessas histórias, eles acabam encontrando esse bicho. E esses Morphos, eles são cérebros que se desenvolveram tanto que eles não precisam mais do corpo deles. Eles são independentes do corpo deles. Então eles passaram a viver fora do corpo, nessa aparência bem bizarra que tá ali na primeira foto. Uh, e o Morph, o que acontece? Ele tem controle mental, né? Então, eu não sei, não me lembro exatamente se precisam tocar nele para ele controlar, mas ele tem essa questão do controle mental. E eu lembro que é mais a Bárbara que teve contato com ele, né? Foi um vilão interessante, eu gostei, mas não chega a ser icônico exatamente. Eu vou colocar ele, funcionou bem também, acima do Leon. Tá? Ele foi um vilão bem interessante. Depois a gente tem o Trotoxel. O Trotoxel, ele aparece no episódio Os Aztecas, que é o quarto episódio. O quarto? Não, é o sexto episódio da temporada, que vem depois de Chaves de Marinos.
E bom, nesse episódio, como o próprio nome já diz, né, o doutor e os amigos dele vão parar no Império Azteca, né? O que acontece é que lá a Bárbara ela acaba sendo confundida com uma deusa azteca e ela, né, e o resto lá, o doutor tenta persuadir ela para saírem de lá, porque eles não podem interferir na história, a Bárbara estava querendo interferir, etc. O que acontece? Todo o povo ali daquela época era meio bobo, assim, comparado com o pessoal ali da Tardes, pelo menos como a série mostra, né? Tipo, eles eram manipuláveis e meio ingênuos. Já o Trotoxel, ele era um dos poucos ali que era bem inteligente, mas esse cara, ele era inteligente, ele era maquiavélico, ele conseguia manipular todo mundo ali para fazer o que ele queria. Então eu gostei demais desse personagem, ele tinha aquela maldade de vilão, ele tinha aquele ar de vilão mesmo. Então o Ultratoxel vai ser o primeiro que eu vou deixar ali no Icônicos. Foi incrível esse personagem. Depois nós temos a Kala. Voltando para as Chaves de Marinos, a Kala faz parte de uma história final do episódio, né? Onde ela, o Aidan e outro personagem lá, eles planejam roubar uma das chaves, etc. E aí ela é uma dos três, né, que está envolvida nesse roubo. E até certo momento ela acaba matando o Aidan, porque o Aidan é exposto, né, como um dos que estava atrás da chave. Só que para ele não falar que ela estava de cúmplice com ele, ela mata ele. Então assim, eu vou colocar uma vilã assim, não sei, porque ela não é a vilã principal do episódio, ela só aparece mais no final. Vou colocar como palhaçada, tá? Tipo, não teve muito espaço, assim, só tava lá. Depois nós temos os Vords, que são os vilões principais, entre muitas aspas, de As Chaves de Marinos. Que eles estão meio que tentando roubar as chaves do controle lá da consciência de Marinos, ou eles estão querendo roubar a consciência de Marinos, alguma coisa assim. E por isso as chaves foram distribuídas pelo planeta e agora eles têm que encontrar as chaves. Então é por conta dos Vords que o episódio todo acontece. Só que, assim, eles são muito sem graça, eles têm um design diferente, né? Uma coisa assim bacana. Só que eles são muito sem graça porque eles mal aparecem direito, mal é explicado sobre eles, sobre por que eles querem a consciência de Marinos, etc. Eles nem falam. Então eles também eu vou deixar como palhaçada e até depois da Kala. Então agora a gente tem o Tegana. O Tegana, ou Tigana, não sei como é que fala o nome dele, ele aparece no quarto episódio da temporada, que é Marco Polo. Nesse episódio, para quem entende um pouco de história, sabe quem é Marco Polo, né? Marco Polo foi um navegador italiano que foi um dos primeiros, ou o primeiro navegador, a unir, né, a ligar a Europa com a Ásia, né? Que viajou para a Ásia e depois levou elementos culturais asiáticos para a Europa. E aqui a gente encontra o Marco Polo numa época que ele está ali perto da Mongólia, se eu não me engano, perto do Nepal, ali por aí. Não, acho que ele estava no Nepal mesmo. E lá ele tem o Tegana ao lado dele. E o Tegana, ele é basicamente um chefe de guerra. Então ele tá lá para meio que representar a defesa do Marco Polo. Só que, como você já deve imaginar, o Tegana por trás ali, ele quer passar a perna no Marco Polo e eu acho que era para pegar o dinheiro dele, alguma coisa assim. Só que do mesmo jeito que o Totoxel, o Tegana ele era maquiavélico também. Ele tinha aquela coisa de vilão, ele tinha aquele quê de vilania, sabe? Ele tinha aquela maldade, ele tinha aquela vontade de pegar tudo para ele, etc. Ele era muito violento, justamente por ser um chefe de guerra, né? Ele era realmente sanguinário, tanto que o final dele no episódio é bem assim brutal mesmo. Então eu também vou colocar ele como icônico. Ele é um vilão muito não é que ele é injustiçado, né? Que lembrar de vilões assim de 1963 da série, vilões tão específicos, é difícil, eu entendo, mas ele é um vilão excelente. Depois nós temos o Aidan, também lá de A Chave de Marinos, né, como eu mencionei, ele foi roubar a chave, aí descobriram ele ia entregar a Kala. Então assim, eu acho ele mais palhaçada que a Kala ainda, sendo bem direto aqui. Depois temos o Ixta. Voltando naquele episódio dos Aztecas, né, os vilões principais são o Totoxel, que tá lá em cima já, e o braço direito do Totoxel, o capanga dele é o Ixta, que é basicamente o melhor lutador ali, o melhor soldado daquela parte ali do Império, da onde o episódio se passa. Então, é isso, entendeu? Tipo, ele é cachorrinho do Totoxel, ele faz o que o Totoxel quer, né? E tá, eu vou deixar ele aqui como mediano, porque a gente teve uma cena de luta interessante com ele, então eu vou deixar ele aqui acima do Robespierre. E depois, nós temos os Daleks. Pra quem é fã de Doctor Who sabe, e pra quem não é deve saber, que os Daleks são os vilões de Doctor Who. Eles não são vilões só desse episódio deles, que se chama Os Daleks, né? Que é o segundo episódio da série,
não são só os vilões da temporada, eles são os vilões da série inteira. Os vilões principais da série são os arqui-inimigos do Doutor, bom, um dos arqui-inimigos, né? E assim, eles são criaturas criadas como analogia ao pessoal da Segunda Guerra Mundial ali da Alemanha, sabe, os nazistas, né? Por quê? Porque os Daleks, eles são alienígenas e eles se consideram puros e eles querem destruir tudo que não é igual a eles. E isso a gente já vê implantado nessa história de 1963, né, onde o doutor, a Barbara, o Ian e a Susan acabam encontrando, se vendo no meio da guerra entre os Daleks e os Tals no planeta Skaro. E enquanto os Tals são pacifistas, não querem lutar, os Daleks querem devastar o planeta inteiro para tomar para eles. E aí é isso, né? Eles acabam capturados pelos Daleks e tem que ajudar os Tals a vencer para poderem escapar também. Esse episódio ele é maravilhoso, incrível, mas os Daleks em si mesmo são muito bem feitos. É um design assim, completamente diferente, icônico. Os efeitos sonoros, os efeitos visuais usados ali era uma coisa assim à frente do tempo. Então os Daleks são os vilões mais icônicos da série e da temporada também, com toda certeza. Depois nós temos o Vaser. O Vaser, ele também é do episódio As Chaves de Marinos. E, bom, o Vaser, basicamente, ele é um caçador. Ele é uma parte do episódio que se passa num lugar nevado. Ele é um caçador que, basicamente, quer manter a Bárbara lá com ele quando ela acaba se refugiando na casa dele por conta do frio, uma nevasca, alguma coisa assim. E ele quer manter ela na casa dele. Ele é um cara, assim, meio abusivo, digamos assim. Então o Vaser, eu vou colocar ele como mediano também, porque ele tem aquele vilãozão assim meio, aquele vilãozão mais bruto, aquela coisa mais assim, mais, sabe, bruto mesmo, tipo meio sem cérebro, sabe? Tipo, mas ele tem aquele é um ar assim meio amedrontador. Que o episódio não explora muito esse lado mais amedrontador, mas tem. Então eu vou deixar ele aqui como mediano também. Depois nós temos o administrador da cidade. Que esse vilão aqui, ele se passa no episódio Os Sensorites. Inclusive ele é um sensorite. Bom, os sensorites são esses alienígenas com cara de velhinho barbudo, que eles têm poderes telepáticos e é isso. Eles têm lá a sociedade deles, né, que é a Sensosfera, e eles todos não são malvados. Eles são uma sociedade normal, assim, que tem indivíduos bons e indivíduos maus. E o que acontece é que nessa sociedade dos sensorites é que está acontecendo uma epidemia, que muitos deles estão morrendo, etc. E quem estava por trás disso tudo era o administrador da cidade que estava envenenando a água ali da população. Então, o administrador, ele é um vilão assim, ele é um vilão legal também, que eu gostei bastante, eu lembro que eu gostei dele, porque ele era um vilão que ele conseguia escapar, ele conseguia fazer planos bem bolados e tal. A punição dele no final não é tão condizente com quanto ele foi malvado durante a temporada, durante o episódio. Mas eu ainda gostei dele como vilão, então eu vou colocar ele aqui como funcionou bem também, mais que o Morph até. Ele não chega a ser icônico, tá? Mas enfim. E para finalizar, a gente tem o primeiro vilão da série, do primeiro episódio da série, que é o Cal. Bom, resumindo, no começo da série, o Doutor, a Susan, o Ian e a Bárbara acabam indo parar lá no tempo da pré-história, sem querer, né? E eles acabam sendo pegos ali por uma tribo de homens das cavernas, onde o líder deles, que era o Zá, estava tendo que aprender a fazer fogo para provar que era líder para provar que poderia liderar a tribo ali, né? O grupo ali. Só que aí chega esse vilão, o Cal, que é de outra tribo, que foi para lá para tentar roubar aquela tribo para ele. E aí ele sabe fazer fogo, se eu não me engano, alguma coisa assim. Ou ele não sabe. Não, ele não sabe fazer fogo também. Só que ele tenta tomar a tribo lá do Zai e fica os dois brigando pelo episódio inteiro e o doutor e a tropa dele no meio. E a tropa dele no meio. Então assim, o K, como o primeiro vilão da série, ele é um vilão assim, extremamente básico, né? Até por ser um homem das cavernas mesmo. É um vilão assim bem básico, bem bobão, assim, mais pro lado mais violento, mais pro lado ignorante mesmo. Então eu vou colocar ele aqui como mediano. Eu só não coloco ele como palhaçada porque ele foi bem representado foi bem apresentado como um homem das cavernas, tá? Como um vilão em geral não, mas o personagem não tá tão errado. Então eu vou colocar ele aqui em mediano antes do Vaser. Então é isso. Tá, de vilões icônicos da primeira temporada, a gente teve nessa ordem os Daleks, depois o Protoxel e o Tegana, que deveriam ser mais reconhecidos. Depois, o Administrador, o Morfo e o Leon funcionaram bem, né? Em seguida, o Ixta, o Robespierre, o
Cal e o Vaser foram medianos, e a Kala, o Aidan e os Wards foram uma palhaçada pura. Bom, pessoal, então é isso. Eu pretendo fazer mais tier lists aqui no canal, né? Gravando aqui para postar depois. Eu vou fazer muitas mais tier lists sobre Doctor Who, né, com o passar dos dias, mas eu também vou fazer sobre outras coisas, como Marvel, Disney, coisas que eu acompanho que dê conteúdo para fazer tier list. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi um vídeo mais direto, né? Que eu fiz mais rápido aqui mesmo. Deem like aqui no vídeo, compartilhem com quem vocês sabem que gosta de Doctor Who, que é interessante, porque essa é a primeira temporada da série, lá de 1963, então não é uma coisa assim que você vê todo dia o pessoal fazendo. Né? Comentem aqui o que vocês acharam do vídeo, deixem sugestões, e é isso, eu espero vocês no próximo vídeo do canal.